Amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? É sempre uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. E estamos aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Eu sou o pastor Daniel, estou passando aqui rapidinho para fazer mais um breve vídeo. E dessa vez eu irei fazer esse vídeo falando a respeito de uma questão de suma importância, que é das acusações que heréticos e sectários fazem contra os legítimos e autênticos pastores protestantes que exercem com dignidade o seu ministério. O que acontece? Alguns heréticos e desigrejados, por exemplo, algumas pessoas que não fazem parte de denominação nenhuma, que se frustraram, que se decepcionaram com as denominações e acusam os pastores evangélicos, eles pegam Isaías capítulo 56, do versículo 10 em diante, para dizer, para alegar que a Bíblia condena os pastores, que a Bíblia está condenando os pastores evangélicos. Mas será que isso é verdade? Será que a Bíblia está realmente condenando os pastores evangélicos como esses heréticos dizem? Então veja bem, amados irmãos, primeiro que tudo, nós precisamos entender que um texto sem contexto é um pretexto para uma heresia. Então veja, para que possamos entender o texto, nós precisamos entender o contexto, Ou seja, a parte que será trabalhada, que é o texto, e nós temos que entender o contexto, aquilo que vem antes e aquilo que vem depois. A gente não pode pegar apenas um texto isolado e dizer que a Bíblia está falando daquele assunto, interpretando de acordo com o nosso contexto cultural, ignorando o contexto no qual a Bíblia foi escrita. Muitos falsos profetas fazem isso. Muitos falsos profetas fazem isso para distorcer o sentido das Sagradas Escrituras. Mas olha o que a Bíblia realmente diz. Veja bem. Isaías capítulo 56. Veja bem. Vamos ler aqui do versículo 8 em diante, que é quando começa falando sobre isso, e aonde os falsos profetas pegam para poder deturpar. Então veja bem, diz assim, Isaías 56, do 8 em diante. Assim diz o Senhor Jeová, que ajunta os dispersos de Israel, que não tem nada a ver com a igreja. Ainda ajuntarei outros aos que se ajuntaram. Vós, todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Aí ele está falando aqui numa figura de linguagem, certo? Ele está usando aqui um simbolismo. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. São cães mudos, não podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e amam o tosquenejar. Então veja bem, de que o profeta Isaías está falando aqui? Justamente dos atalaias, dos líderes da nação de Israel, que dentro do contexto do profeta estavam corrompidos. Muitos deles estavam explorando o povo. Muitos deles estavam extorquindo o rebanho, estavam envolvidos em corrupção. Veja bem, explorando o rebanho, ou seja, o povo naquela época. Aqui não tem nada a ver com a igreja, certo? Nessa época a igreja nem existia como organização como nós conhecemos hoje. Os pastores da igreja é completamente diferente aqui do que Isaías está colocando aqui. Então veja bem, para que nós possamos entender. O versículo 10 diz, todos os seus atalaias são cegos. O que era que os atalaias faziam? Eles ficavam nas muralhas altas da cidade para ver as ameaças externas
que muitas vezes vinham contra aquela cidade, e eles eram encarregados de anunciar o povo, certo? Mas muitos deles estavam se tornando como cegos, não estavam fazendo isso, certo? Então veja, todos os seus atalaias são cegos, eles não estavam anunciando o povo o perigo. Então nada sabem, ou seja, eram ignorantes. Todos os cães mudos não podem ladrar, andam adormecidos, ou seja, diante de toda a injustiça que estava acontecendo e corrupção na época do profeta Isaías, os líderes que deviam cuidar, zelar, guardar, proteger o povo, eles estavam adormecidos. Eles não estavam atentos, observando, vendo a realidade, cumprindo o dever e missão deles, que era zelar e cuidar do povo. Então veja bem, aí ele diz, ó, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam tosquenejar. Estes, aí aqui a gente vai entender de quem o profeta Isaías está falando, que é justamente desses falsos líderes. E estes cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores. Por que eles eram chamados de pastores? Porque eles cuidavam e guiavam o povo. Então, como líderes, como dirigentes, então os líderes, reis, os juízes da nação de Israel eram vistos como pastores. Os governantes de um povo eram vistos como pastores. Não tem nada a ver com os pastores protestantes que vêm depois. Completamente diferente. Não pode pegar o texto e tirá-lo de seu contexto. Então veja bem. Então, eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Então veja que muitos líderes daquela época se deixavam levar por um suborno, eram gananciosos, exploravam o órfão e a viúva, muitas vezes faziam até pacto, eram coniventes com nações estrangeiras para poder oprimir o povo. Então é preciso entender todo o contexto no qual viveu o profeta Isaías aqui. Então nós não podemos pegar esse texto aqui e aplicá-lo para a igreja hoje. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se for assim, nós vamos para o livro do profeta Jeremias então, e olha o que é que o livro do profeta Jeremias diz. Jeremias capítulo 3, vamos lá. E isso eles não querem ler. Jeremias 3, 15. Olha o que é que diz. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Então aqui é uma promessa de que Deus ia conceder ao seu povo que pastores que guiassem o seu povo com ciência e com conhecimento. Mas aqui, aqueles que são contra os pastores não querem ler essa passagem. Então vamos lá. Vamos ver o que é que a Bíblia diz mais a respeito dos pastores. Vamos lá. Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 13, na verdade. Hebreus 13. Versículo 7 diz: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Aqui, a Epístola aos Hebreus manda lembrar dos pastores e manda ter eles como modelos, porque realmente os pastores são modelos e exemplos para o rebanho. O rebanho deve se espelhar nos seus pastores. E aqui também, na mesma Epístola de Hebreus, capítulo 13, versículo 17, diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então aqui, de uma certa maneira, nós vemos claramente na carta aos Hebreus, recomendando para que obedeçam aos dirigentes, aos líderes, aos guias, aos pastores da igreja. Agora, aqui são os pastores da igreja, certo? Vamos lá para Efésios, no que diz respeito à questão dos dons ministeriais. Então, veja bem. Efésios, capítulo 4, versículo 11. Diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então, os pastores estão aqui
também entre os dons ministeriais, certo? Então nós vemos aqui claramente que a palavra de Deus não é contra os pastores. Pelo contrário, a palavra de Deus recomenda, certo? Que existam pastores, mas que apacentem o povo com ciência e com inteligência, e que o povo tenha os pastores como exemplo, como modelo, que obedeçam os pastores, os legítimos pastores que transmitem fielmente para o povo a palavra de Deus. Então que Deus abençoe a todos e que todos possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando que o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32 diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Portanto, irmãos, não vos deixem enganar. Que Deus os abençoe.